ele inicia falando a respeito de um homem chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E ele chega onde estava o mestre e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A princípio ele traz uma palavra de elogio a Jesus, mas o Senhor lhe responde, dizendo: na verdade vos digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus começa esse capítulo dando instruções a Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, mostrando a Nicodemos a necessidade de um novo nascimento. A princípio, este homem, embora sendo conhecedor das escrituras, da lei, era um homem culto, ele questiona com Jesus, ele não entende as palavras do mestre, e ele pergunta para Jesus: como pode ser isto? Como pode um homem velho nascer novamente, porventura tornar-se ao ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus novamente instrui a Nicodemos, dizendo que era necessário o homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E ele disse para Nicodemos: olha, o que nasce da carne é carne, mas você precisa nascer do Espírito. Glória ao nome do Senhor. E Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele foi dando instruções a este homem, falando sobre a necessidade desse novo nascimento. E quando nós chegamos nesse texto em que nós lemos, o Senhor Jesus dizendo que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, e ele estava fazendo menção de si próprio. E no versículo de número 14, o Senhor Jesus ele faz menção de algo interessante que aconteceu lá nos dias em que os filhos de Israel haviam saído do Egito, e que está registrado no livro de Números, no capítulo 21. Quando ele sai do Egito, rumo à terra prometida, Deus fez com que esse povo, por causa da sua incredulidade, estivesse rodeando o deserto. Uma viagem que seria tão curta, agora ela levou 40 anos o povo de Deus no deserto. Por causa da sua rebeldia, por causa da sua incredulidade e da dureza do seu coração. E na sua trajetória, os filhos de Israel, lá depois da morte de Arão, que aconteceu, que está registrado no capítulo 20 do livro de Números, a partir do versículo 22, nós vamos ver essa história, vamos ver que Arão ele foi morto, foi sepultado, os filhos de Israel choraram a morte de Arão. E depois dessas coisas, no capítulo 21, nós vamos ver que esse povo continuou a sua trajetória. E diz a palavra que os filhos de Israel, eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. E aconteceu, meus amados, que a alma do povo se angustiou. E eles chegaram em uma região onde não tinha água. E o povo estava sedento. O povo estava com sede. O povo queria água para saciar a sua sede. E não havendo água, então diz a palavra que homens e mulheres começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, que era o líder daquele povo. Moisés era o homem que estava à frente do povo, conduzindo aquele povo rumo à terra da promessa, a terra prometida que Deus havia
prometido aos filhos de Israel. E havendo o povo, irmãos, murmurado contra o Senhor, murmurado contra Moisés, diz a palavra que o Senhor Deus ele enviou no meio do povo serpentes venenosas. E as serpentes começou a morder o povo. E diz a palavra de Deus que muita gente morreu no meio do povo. As pessoas que eram atingidas pelas serpentes venenosas, elas morriam. E então o povo vendo e reconhecendo a sua falha, porque reconhecendo eles que eles falaram contra Deus e contra o líder que estava à frente lhes conduzindo, reconheceram que eles pecaram contra Deus. Então o povo chega até Moisés e pede ao Senhor, a Moisés, dizendo: ora ao Senhor por nós, apresente-nos a Deus, para que Ele tire de nós as serpentes venenosas, porque muita gente já morreu no meio do povo. E então, meus amados, Moisés, ele ora ao Senhor. Moisés chega diante de Deus e ele intercede pelo povo. Ele apresenta ao Senhor Deus a necessidade dos filhos de Israel, porque muita gente estava morrendo. E então o Senhor Deus ordena a Moisés para que ele construísse uma serpente de metal. Disse: Moisés, você vai construir uma serpente de metal. Em uma outra tradução disse de bronze, e coloca sobre uma haste. Você vai colocar essa serpente no lugar alto, em uma haste, para que todo aquele que for atingido por uma serpente venenosa, ao olhar para a serpente de metal, eles serão conservados com vida. E assim Moisés fez. Moisés, ele construiu aquela serpente de metal, colocou no alto sobre uma haste, e acontecia que todo aquele que era atingido pela serpente venenosa, eles olhavam para aquela serpente de metal, que era uma figura de Cristo, que anos depois seria levantado na cruz, que estaria suspenso entre a terra e os céus. Era uma figura de Cristo. Então o Senhor disse: olha, Moisés, todo aquele que for atingido pela serpente venenosa, ao olhar pela serpente de metal, eles terão vida, não morrerão, mas viverão. E aqui, anos depois, meus amados irmãos, o evangelista João registra estas palavras, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com qual objetivo? Porque seria o Filho de Deus levantado entre céus e terra. E o verso 15 nos diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é maravilhoso quando nós meditamos na palavra de Deus. Existem pessoas que anulam ou rejeitam os ensinos do Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos que tudo é Bíblia Sagrada. Tudo é palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Senhor disse: Moisés, construa aí uma serpente de metal, para que o povo, olhando para ela, não morra quando for atingido por uma serpente venenosa. Estava indicando para o Calvário, apontando para o sacrifício de Jesus. E agora aqui João está dizendo que todo aquele que crê em Jesus, no sacrifício de Jesus, ele não vai perecer,
mas ele terá a certeza da vida eterna. E João escreveu no versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos o maior presente que a raça humana pôde receber. Todos nós gostamos de receber presentes. Quem sabe na época do nosso aniversário, a gente faz uma festa e alguém gosta dos presentes. Alguns gostam da festa só para estar compartilhando com os irmãos, alegrando uns com os outros. Mas para muitas pessoas, o mais importante da comemoração é o presente, é receber algo da parte de alguém. Mas aqui, meus amados, na palavra de Deus, nós vemos um presente dado para toda a raça humana, para todos os seres humanos, para todos aqueles que creem na palavra de Deus. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu, o Senhor Deus deu a Jesus, entregou a Jesus para morrer por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Isso nos expressa a grandiosidade da bondade de Deus. E com muita razão o profeta Naum escreveu, alguns anos antes do nascimento de Jesus, no capítulo 1, versículo de número 7, Naum escreveu dizendo que o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece todos aqueles que nele confiam. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe você já recebeu um presente este ano, este mês, esta semana, mas o presente mais importante que nós podemos considerar é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Aqui a palavra está dizendo que ele amou o mundo de tal maneira. Quando ele está dizendo mundo, ele está dizendo não deste mundo, vamos falar no sentido geográfico, não, ele está dizendo de pessoas. Quando a palavra está dizendo ele amou o mundo, ele está dizendo o Senhor Deus, ele amou os homens, ele amou o homem, ele amou a mulher, ele amou o jovem, ele amou as crianças, de tal maneira que ele enviou, ele deu o seu Filho para morrer pela raça humana. E agora todos nós, eu e você, ao olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz, a palavra de Deus, ela nos dá a garantia de vida eterna. Glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Então, meus amados, nós precisamos valorizarmos a palavra do Senhor. Crer na palavra, aceitar o evangelho de Jesus. Mas infelizmente, os homens vivem uma cegueira espiritual. Vivem no mundo, estão caminhando, enxergam umas coisas, mas a visão espiritual está ofuscada. Não consegue ver o plano da salvação. E o Senhor Jesus, ele, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, verso 14 a seguir, quando ele ainda estava palmilhando a terra, caminhando na terra, diz a palavra que o Senhor Jesus, ele percorria a cidade, as aldeias, caminhando rumo a Jerusalém.
E enquanto ele na sua caminhada, ele ensinava a palavra, ele orientava o povo, dizendo: olha, vocês precisam se esforçar por entrar pela porta estreita. Qual é a porta estreita? A porta da palavra, do evangelho. Porque não existe salvação se o homem não se render a Cristo. Então ele caminhava, indo para Jerusalém e ensinando, dizendo: olha, entrai pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E ele conta uma parábola, dizendo: olha, quando o pai de família se levantar, cerrar a porta ou fechar a porta, e alguém do lado de fora começar a clamar e a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E então o pai de família, que representa aqui o Senhor Deus, ele vai dizer: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí alguém vai dizer: Senhor, nós temos comido na tua presença, tu tens nos ensinado na nossa rua. E hoje nós estamos aqui comendo na presença do Senhor. Esse alimento que Jesus está dizendo é da palavra. Nós estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Nós estamos comendo a palavra de Deus. E ele diz: Senhor, tu tens nos ensinado na nossa rua. Nós estamos aqui hoje, neste local, nesta chácara, sendo orientados pelo Senhor através da sua palavra. E esta, meus amados irmãos, serão as palavras que dirão para o Senhor naquele dia: Senhor, nós comemos na tua presença. Senhor, tu tens nos ensinado nas nossas ruas. Mas acontece que muitas das vezes o homem não dá crédito. Nós ouvimos, nós alimentamos, mas nós não damos créditos. Nós não tomamos a decisão necessária para servir ao Senhor. E quando eles dizem: Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença, tu nos ensinaste na nossa rua, o que ele vai dizer? Ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós estamos aqui nesta noite alimentando da palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite comendo na palavra, comendo da palavra, bebendo da palavra, porque a palavra de Deus, o Senhor diz que a palavra é pão, a palavra é água que sacia a nossa sede espiritual. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus, contando esta parábola, ele disse que a porta foi fechada. O Senhor ordenou que afastasse-se dele. E ele diz: ali haverá pranto e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó assentar-se à mesa com o Senhor. E ele diz assim: e vós do lado de fora. Então é triste. Então numa reunião como esta que nós estamos, nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Meditar na palavra, fazer como diz a palavra. Assim como aquele povo levantou os seus olhos para olhar a serpente no deserto, diz a palavra nos orientando: vocês precisam olhar para Cristo, que foi suspenso no madeiro entre céus e terra. Lembra daquele ladrão da cruz? Quando Jesus foi crucificado, a morte de cruz era uma morte de maldição. Jesus foi condenado à morte. E com ele 2 malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. E um começou a blasfemar, a murmurar contra o Senhor,
dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro olhava para o seu companheiro e repreendia, dizendo: rapaz, tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, porque os nossos feitos merecem. E olhando para Jesus, ele disse: mas este nenhum mal fez. Aí ele reconhece as suas faltas, reconhece os seus pecados, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem deu lugar ao arrependimento. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Então ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus, cheio de amor no seu coração, olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então a vida com Deus é isto, irmãos: é abandonar o mundo, abraçar a Cristo e a sua palavra, para que tenhamos a garantia de uma vida eterna com o Senhor. Nós cremos que breve, muito em breve, o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. A Bíblia, ela é repleta de instruções e orientações a respeito do arrebatamento da igreja. Cristo virá. Creia o homem ou não, ele voltará para arrebatar a sua igreja, para levar consigo aqueles que renderam a sua vida a ele. Os anos se passam, mas a promessa de Deus, ela permanece de pé. E nós, meus amados irmãos, precisamos fazer parte deste arrebatamento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele começa a orientar aquela igreja de Tessalônica, dizendo a respeito dos irmãos que já havia partido desta vida. Ele disse: olha, irmãos, não quero que vocês sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, daqueles que morreram, para que não entristeçais o vosso coração. E ele dizia: porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que o Senhor Jesus tornará a trazer consigo aqueles que já morreram em Cristo. E ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E aí Paulo, com muita ousadia, ele dizia: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram salvos, aqueles que receberam a palavra, que aceitaram o evangelho, eles ressuscitarão primeiro. Não mais nesse corpo mortal, mas num corpo glorioso. Aí ele diz assim: nós que estivermos vivos, seremos transformados ante ao toque da última trombeta. Ele diz assim: e juntos subiremos a estar com o Senhor Jesus na glória. Não vale a pena nós sofrermos aqui? Vale a pena nós renunciarmos o mundo com os seus prazeres e as suas paixões, para fazermos cumprir em nós a vontade de Deus, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. E haverá pelo menos 3 alegrias no momento da volta de Jesus. A primeira alegria da volta ou do arrebatamento da igreja será a alegria do noivo que vai descer, a alegria de Jesus que virá para buscar, para arrebatar a sua igreja. O Senhor Jesus descerá com alarido, ao som da trombeta, com voz do arcanjo, a um som festivo. A alegria de Jesus, o noivo, que desce para buscar a sua igreja. A segunda alegria do arrebatamento será a alegria da noiva que sobe, a alegria da igreja que vai dar um adeus a este mundo e subirá ao encontro do Senhor.
Quando nós pensamos na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, nos conta esta parábola que eram 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. E todas aquelas virgens estavam aguardando o noivo, o esposo. E diz o texto sagrado que elas tinham as suas vasilhas e as suas lamparinas. As prudentes, elas tinham azeite nas vasilhas e tinham também azeite em suas lamparinas. As virgens loucas descuidaram, deixaram faltar o azeite. O noivo tardou. Todas elas dormiram, tosquenejaram, adormeceram. Mas diz o texto sagrado que à meia-noite ouviu-se o clamor, dizendo: aí vem o noivo. Todas aquelas virgens se levantaram. As virgens prudentes com as suas lamparinas acesas, com azeite nas vasilhas. Porém, as virgens loucas, descuidadas, compromissadas com os prazeres mundanos, não se prepararam, não prepararam as suas lamparinas, não tinha azeite nas suas lâmpadas, como também não tinha azeite em suas vasilhas, e as lâmpadas delas começaram a apagar. E elas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E ela disse: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E elas saíram pressurosamente, apressadamente, para comprar o azeite. E essa história, irmãos, ela retrata, ela é uma figura do arrebatamento da igreja. Não haverá tempo de se preparar quando ele descer, quando ele voltar. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus. Porque o arrebatamento será no momento, no abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que é assim como o relâmpago que se mostra no Oriente ao Ocidente, é muito rápido. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então a segunda alegria é a alegria da noiva que vai subir ao encontro do Senhor. Enquanto aquelas virgens foram comprar o azeite, as que estavam preparadas, diz a palavra, que abriu-se a porta e elas entraram e a porta foi fechada. Elas se alegraram com o esposo. Mas as imprudentes, as virgens loucas, que foram comprar azeite, depois voltaram e bateram a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a primeira alegria é a alegria do noivo. A segunda é a alegria da noiva. E a terceira alegria é a alegria dos galardões recebidos. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse, o Senhor Jesus dizendo: olha, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia. Nós temos a promessa dos galardões do Senhor. Glória a Deus. Enquanto na ocasião do arrebatamento da igreja, Jesus tira a igreja da terra, será implantado na terra o período conhecido como o período da grande tribulação, dividido em duas fases, período de 7 anos, 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio uma grande tribulação, qual nunca houve na terra. Mas o que vai acontecer com a igreja? Nesta ocasião, a igreja está com o Senhor nos ares, participando de uma grande festa chamada as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos ali
recebendo os galardões do Senhor por todo o nosso trabalho prestado aqui na terra. Então é muito maravilhoso, meus amados irmãos, e nós precisamos pensar nisso, olhar para o Senhor. Aleluia, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Então que Deus abençoe a todos. Pensamos nesta palavra. Entrega a sua vida a Jesus, para que você possa ter garantido o seu passaporte para as moradas eternas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.